Fala pessoal, tudo bom? Hoje é o podcast, hoje é o nosso podcast sobre tomar decisões empresariais e como se nortear pelo melhor caminho. Tem uma situação, Charles, que é muito interessante. Antes de mais nada, apresentar o Charles. Charles é sócio do grupo Contropax, tá certo? Faz parte do nosso ecossistema aqui, ele é o CEO, é o cara que controla e faz os reportes, todos os departamentos até ele. E o Getúlio também, que é um dos sócios do grupo da gente, é um cara extremamente inteligente, dedicado aí as suas funções e do qual eu também admiro muito você, Getúlio. Pessoal, o podcast de hoje é sobre tomar decisões empresariais e até mesmo na vida, sabe, Getúlio? As pessoas pensam que tomar decisões é fácil. Se fosse fácil, você veria a grande maioria do mundo bem sucedido. E o ponto que isso não é fácil, né? Porque envolve diversos fatores e nós deixamos muito se levar pelas percepções e pelas nossas paixões, o que tira a nossa capacidade de tomar as melhores decisões empresariais, já que o nosso podcast é focado aí para micro, pequena empresa, e o cara começar a ter mais clareza desses pontos de vista, né? Um desses principais pontos que eu queria começar aqui o podcast perguntando a você é quando chega um conflito até vocês dois, como é que o Charles e o Túlio, vocês olham para isso, o que é que vocês tentam ali começar a tomar uma decisão sobre isso e como é que vocês têm visto essas nuances? É algo interessante, Rodrigo, porque sempre quando a gente visualiza um conflito, é, uma pessoa que está dentro daquela situação ali, ela vem buscando o quê? A solução para aquele conflito, né? Às vezes a resposta está ali, mas a pessoa ela não consegue enxergar porque faz parte do âmbito da trajetória dela ali, não conhecer isso de forma mais profunda, e aí vem buscar alguma solução, né, para a parte da gestão. Isso eu falo, tanto o analista como o coordenador, assistente, sempre quando há esse conflito tem esse algo que é muito interessante e engraçado, né, dado um certo momento. E aí, quando a gente visualiza um conflito desse, o que é que a gente busca entender? Busca entender as partes. O que é que uma pessoa está falando sobre aquilo, o que é que a outra pessoa está falando. Às vezes, diverge de forma totalmente as duas situações, né? Aí acaba qual é o nosso papel como gestor? Entender de fato o que é que está acontecendo e intermediar aquela situação com o objetivo de quê? De trazer o resultado para a empresa, né? Aconteceu um conflito de um colaborador com o outro por alguma situação específica que aconteceu na empresa. O que é que deve se fazer? Analisar a situação em si, né? Ouvir as partes, é muito importante você ter uma escutativa ali do colaborador, que às vezes o colaborador ele vem com o objetivo de falar, e o seu objetivo dentro da situação é escutar, acolher, entender dentro daquele cenário o que é que se pode buscar, né, de aprendizado ali, e passar as situações de forma que você consiga intermediar e ao mesmo tempo trazer aquele resultado para a empresa. Como é que eu posso intermediar trazendo essa informação ali à tona, né, dentro da situação, e como eu posso buscar trazer a solução para a intermediação das duas partes, né? Então é mais disso, escutar, né, de forma mais ativa e trazer uma solução para dentro daquela perspectiva que você está buscando. Entendi. E aí, Getúlio? Eu concordo muito com o que o Charles falou, escutar os dois lados, primeiramente entender o que cada um traz, porque quem está dentro do conflito vê muito a sua parte e não entende um pouco da parte do outro, e buscar visualizar qual é o caminho que a gente está buscando. Por exemplo, é um resultado específico, se a gente está divergindo em dar algum resultado, de conversar para que entender os dois lados, mas que o resultado seja único entre as duas partes, mesmo que tenha um conflito ali, e para o resultado a qual já estava almejando desde o início. Então, sempre escutar, né, conversar e mostrar para ambos como é que vai chegar ao resultado final, que é o que interessa para todos dentro de uma empresa. Entendi. É muito legal, é muito interessante o contexto dos dois, que os dois concordaram, né? E sempre escutar, buscar a verdade dos fatos, entender cada lado e às vezes só ajustar a posição para que o caminho consiga ser traçado, né? Tem um grande detalhe em gestão que às vezes as pessoas não querem ter. Tem um lema aqui que eu tenho muito com a gente mesmo, né? Que as pessoas não querem ter resultado, querem ter razão, né? E a grande maioria das vezes, eu olho para isso e fico assim, poxa, como é que o cara não está enxergando isso? Né? Como é que a pessoa não está conseguindo vislumbrar
tal situação, porque ela só está querendo ter razão. Só porque ela está arranjando dois problemas. Primeiro, problema para ela e para a empresa, para o conjunto de pessoas, porque ela não vai estar certa porque quer estar certa. A realidade vai sobrepor de brutalmente, né? A verdade dos fatos sobrepor aquela situação. Então ela vai ter um problema com isso. E o segundo problema vai ser ela. Aí se ela querer construir um resultado da verdade dos fatos da maneira que ela está contando ali, sem conseguir chegar ao resultado que se espera. Então, a clareza que a gente tem que ter, e é por isso que às vezes até complementando vocês, normalmente quando a pessoa me conta uma história ou me relata uma situação, até uma segunda-feira passada eu vim para a empresa, me botaram a situação no grupo, eu já respondi, né? Aí eu fui me corrigir. Por quê? Porque hoje em dia eu quero primeiro, de fato, eu escuto a história, aí eu faço a pergunta de como é que deveria ser aquela situação e qual seria o resultado daquilo. Já nesse caminho, muitas vezes, antes de começar a explicar e gerenciar a pessoa tomar a decisão, a gente consegue que ela deixe de criar aquela cortina, aquela briga ali, e ela passa ela mesmo se analisar o que ela está fazendo. E é por isso que é tão difícil ser bem sucedido nas decisões que a gente toma. Sim. Porque às vezes a gente não se questiona sobre aquilo que está fazendo, sabe? E às vezes, Olinha, até a pessoa ela já tem a própria resposta ali, mas porque ela não consegue dar aquela situação, porque ela tem o objetivo de trazer o problema e não de buscar solucionar. Então, às vezes, quando a pessoa vem perguntar pra gente, Charles, como é que eu resolvo essa situação? Aí eu faço a pergunta, como é que você faria para resolver essa situação? Né? Aí, às Sim. vezes, faz com que a pessoa pense, e nesse modo ela pensar, ela consegue se responder. Pode ser que a resposta não seja mais adequada? Pode ser, mas a gente vai e complementa, mas faz com que ela tenha esse trabalho, esse esforço de pensar, né, e procurar uma solução. Isso faz parte do cognitivo dela, de fazer ela se desenvolver dentro daquele contexto. Getúlio, tem um livro exatamente por questão desse podcast de hoje, né, que é O Pensamento Eficaz, que ele traz exatamente essas questões, sabe? Da necessidade das pessoas pensarem assim, poxa, ela é uma pessoa que trabalhou no governo americano e essa pessoa, ela entrou em agosto, um pouco antes do 11 de setembro de 2001. E ele disse que a partir dali o mundo realmente mudou, como poucas pessoas conseguem compreender. Então, assim, a necessidade de cada vez tomar melhores decisões melhores, ao que o tempo passa, e quantificar a qualidade dessa decisão e qual seria a ciência através disso para tomar decisões melhores, sabe? Então, assim, uma coisa que acho que eu aprendi muito com você é tentar quantificar isso, né? Como é que tu quantifica as tuas decisões hoje no teu pensamento? Como é que tu vai decidindo e vai quantificando isso? Eu acho que o principal para você tomar uma decisão é ter visualizado, estar de cabeça fria, nunca tomar uma decisão de cabeça quente, porque você faz cenários que não vão acontecer, muitas das vezes. Sim. Você cria aquilo ali, você já cria a indecisão antes de até chegar a um diálogo com o que você vai tratar ali. Então, assim, é sempre estar de cabeça fria, analisando a situação, analisando os cenários, mas não entrando em nenhum dos cenários. Porque a partir do momento que você entra no cenário, dizendo, aquela reunião vai ser conflitosa ou vai ocorrer alguma coisa, você já começa a criar pensamentos que vai te atrapalhar na tomada de decisão. Então é sempre pensar, colocar no melhor cenário, sabendo já como vai estar, preparar, qual decisão você vai tomar, mas sempre escutando todos os lados, certo? E acho que o principal é não tomar nenhuma decisão de cabeça quente. Não fazer nenhum cenário, um cenário pessimista. Sempre um cenário otimista para tomar a melhor decisão. Porque se você for com cliente, com colaborador, com sócios, você vai acabar criando mais um conflito e com eles você não vai tomar nenhuma decisão. Na verdade, aí o que acontece é que quando a gente está num dilema, né? E foi engraçado porque vocês dois trouxeram o podcast de hoje com foco de realmente pessoas. Tipo assim, cara, de conflito de pessoas. Não só um conflito de decisões. Existe uma diferença, existem vários conflitos, existem várias decisões. E uma dessas é um conflito entre pessoas tomando decisões. E o podcast veio para esse cenário. O legal do podcast, quando ele vem para isso, é que
cada um tem aquilo no seu coração e vai trazendo isso, né? Porque exatamente que é a forma de nós pensarmos. E o ponto de a gente poder realmente, se você for analisar normalmente, as pessoas que estão muito com raiva de alguma coisa ou de alguma situação, quando elas normalmente, a gente também, as Sim. pessoas, nós também, né? Nós nutrimos verdades que não existem. Quantas vezes você precisava que uma ligação, você ia levar um carão, ou que você ia se conflitar, e a pessoa foi extremamente ali cortês, né, amável com você, né? Então a realidade que o mundo nos impõe é diferente das outras realidades, no qual que a gente está criando nossos pensamentos. Então a grande maioria dos conflitos eles nascem mais dos nossos pensamentos que na realidade de fato. E quando nós não nos correspondamos no fato da realidade que aquela situação trouxe, a gente tem a oportunidade de o quê? De a gente ter que jogar o banho de água fria. Poxa, aqui acalmou tudo, mas não vamos brigar, vamos conversar. Né? Foi até melhor ali a conversa, o E, diálogo. e você consegue aliviar a cabeça, o estresse, e consegue caminhar, né? Então, esse é um lado de tomar decisão e ter um pensamento eficaz, né? Mas vocês já pararam para pensar, tipo assim, poxa, hoje eu penso muito sobre isso, certo? Hoje eu estou aqui na Contropax, certo? Poxa, eu sou louco por isso aqui, sou apaixonado, eu vivo, eu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu fico pensando isso aqui totalmente, às vezes, Valmir, e tua família? Mas são coisas sinérgicas, entendeu? Eu estou com a minha esposa, conversando sobre as coisas de casa, sobre as coisas da gente, mas também converso sobre as coisas do meu dia a dia, que está aqui na Contropax, com a minha filha e tudo. Ontem eu tava até montando um quebra-cabeça, até achei que eu fui lento no quebra-cabeça, montando com a Antonella, pensando as coisas daqui simultaneamente. E eu tava pensando sobre o quê? Rapaz, se eu continuar tomando as decisões que eu tomo hoje, aonde eu vou estar? Né? Os pensamentos que eu tenho hoje, aonde eu vou me consolidar. Então, eu queria trazer os pensamentos assim, ó, poxa, se nós hoje, né, o que é que nós precisamos tomar de pensamentos diferentes para que a Contropax e o grupo Contropax, por exemplo, todas as empresas, né, ganhem uma projeção maior, né, consiga entregar mais resultados, que essa é a nossa maior tesão, né? Sim. Entregar mais resultado, com qualidade, mais eficiência, eficácia, mas seguindo a nossa estratégia. E aí? Dentro dessa perspectiva que você falou, é interessante a gente pensar em que sentido, né? Hoje, nós temos uma série de atividades, né? Como sócio, como pai de família, né? Dentro da situação. Tu não tem menino ainda não, macho. Não, eu estou dando um exemplo, né? Dentro da situação. Desafeta, né? Pai de família, café, dentro da situação. Então, assim, dentro dessas decisões, a gente tem que buscar o quê? Sempre melhorar, né? Melhorar no sentido de quê? Visualizar o que a gente está fazendo hoje, né? Dentro dos processos que já é pré-definido, acompanhando a equipe, verificando o que a gente pode estar melhorando na gestão e projetar o que a gente pretende ser ou o que pretende melhorar, né? Então, com base nisso, eu gosto de falar muito em relação a números, né? A dados. Como a gente nós, de fato, é uma profissão muito analítica, então acaba que a gente isso traz para si, no sentido de quê? De buscar mapear os dados que a gente está trazendo hoje, que a gente está performando hoje, né? E projetar aquilo que a gente está buscando. E dentro desse cenário, a gente entender, essa decisão que a gente está tomando hoje, até onde ela vai nos levar, né? Até um determinado X. Porém, a gente cair a um Y. Então, quais são os esforços que eu tenho que fazer a mais? Quais são as decisões além disso que a gente precisa fazer para chegar a Y, né? Então, é mapear, construir junto com os sócios, junto com a equipe de gestão, junto com os coordenadores e buscar trazer aquilo para si, né? Eu acho que a grande virtude é você ter essa capacidade de enxergar o que é que está sendo feito hoje e projetar o futuro, no sentido de trazer com que a companhia consiga melhorar, consiga desenvolver, consiga performar e dentro daquele resultado você também tem a capacidade de passar para os demais, que não adianta você só conseguir lidar com aquilo, você só trazer para si e não conseguir transparecer isso para os demais, porque a empresa é feita de pessoas para pessoas. Então, se você conseguir ter essa capacidade de performar o seu resultado, dizer que, pessoal, a gente está no cenário A, a gente precisa ir para o cenário B, então conto com a ajuda de vocês. E
construir os cenários para que cada um consiga seguir e a empresa consiga desenvolver. Eu acho que essa é o maior desafio e a maior capacidade que o gestor possa ter dentro daquele cenário. Eu acredito que todas as metas impostas, elas precisam ser cumpridas, independente. Como, né? Ter uma meta real, do que vai ter, do como vai ser, por quê? Às vezes você cria várias metas em planilhas, cria vários cenários e não se cumpre. Por quê? Porque você não está preparado para cumprir aquela meta daquela forma. Então, ter uma profissionalização, ter uma padronização de processo no sentido de que eu tenho que levar essa xícara até a cozinha. O que é que eu vou fazer para levar essa xícara até a cozinha? Eu preciso melhorar minhas metas fiscais, minhas metas de entrega. O que é que eu preciso fazer? Primeiramente, onde é que está a minha dor? Onde é que eu levo mais tempo? Como é que eu posso melhorar? E a meta ela ser real para cumprir, junto com a profissionalização de todos que estão no ambiente. Quem está inserido, desde o CEO até o auxiliar, até o estagiário, ele tem que entender que ele tem uma meta que vai ter que ser cumprida, independente, quando eu falo, é porque a meta tem que ser real, como eu repetindo aqui. Porque às vezes você pega uma planilha, cria, eu vou bater tanto X de vendas, tanto X de podcast, tanto X de entrevistas, de empresas feitas de recuperação tributária, e aquilo ali não é real. Então, é você identificar o erro, identificar os erros, saber onde vai atacar primeiro e deixar os outros que você vai depois trabalhar ali de stand-by, focar, consertar um problema, consertar o outro e assim ir avançando. Por exemplo, eu pego muita lógica ali na programação, né, eu tenho um problema. Qual é o real problema que eu tenho aqui? Como é que eu vou resolver? Em pratos limpos, claro. É um problema técnico? É um problema de pessoa? O que está acontecendo? Porque só assim a gente vai avançar. Só assim nós vamos avançar. Dando claridade e o que eu sempre eu gosto de falar é profissionalização de todos, independente. Não tem hierarquia e a profissionalização de todos. Desde o CEO ao estagiário precisa estar bem claro o que cada um vai ter que fazer para a organização crescer. Entendi. Pessoal, e aí o detalhe, né, que eu acho que eu tentar aqui, da minha forma que eu entendi de vocês dois, né? O Getúlio falou muito sobre meta, o Charles falou muito sobre a questão de corrigir o caminho, também o Getúlio falou, né, os dois falaram também muito assim, de olhar o que está sendo feito, olhar o que está sendo construído, olhar o que está sendo gerado, né? E isto é um pensamento muito difícil. Tem uma metodologia que é da Toyota, que é a metodologia Lean, sabe? Ela olha, faz um mapeamento da realidade atual e faz uma projeção de futuro. E nessa projeção de futuro, ela diz como é que o cenário é perfeito. E aí depois ela começa a pegar duas pontas e criar os encaixes. E esse encaixe, ela tem duas situações. Primeiro, se der certo, o que acontece? Se der errado, o que acontece? E aí ela faz essa ramificação de dar certo e errado. E dentro desse processo é criado depois os Kaizens, que é processo de melhoria contínua, que vai aprimorando esse processo, que é uma forma de buscar ter um pensamento sobre nossas atividades de maneira mais confiável, mais inteligente, mais analítica. Vocês concordam comigo sobre isso? Sim. Pronto. E aí qual é o próximo passo de você poder olhar para isso, olhar para isso, por exemplo, uma pergunta real, nossa, que qual é a maior entrega que a gente tem hoje nos departamentos, tá na cabeça de vocês? Se vocês pudessem falar, poxa, eu acho que a maior entrega mais recente, a atual nossa, é essa. Qual seria? Getúlio? Maior entrega no sentido de resultado? Resultado. Pronto. Padronização, criação de rotinas automáticas para execução de importação de empresas. Um grupo em específico entrou 100% em rotina automática, né? As metas foram batidas no mês anterior, mas com o principal, como eu falei, um problema que sempre gera no setor que está tentando corrigir, né? Mas todas as outras metas conseguiram ser batidas. Então, assim, esse eu acredito que é o resultado. A entrada de empresas em uma automação, certo? Um grupo entrando em automação e as metas sendo batidas, conforme foi planejado. Entendi. Massa. Eu acho, Vladimir, que a maior entrega que a gente conseguiu desenvolver dentro do cenário dos setores é fazer com que o cliente, né, que é a ponta principal, que é o objetivo principal,
entender que o nosso resultado, aquilo que a gente está entregando, né, não é só uma guia de imposto, não é só o INSS, não é só o FGTS para ele pagar, mas sim a gestão da empresa dele, ou no âmbito tributário, que é, no caso, é um relatório de planejamento tributário com as alíquotas futuras, ele entender como é que está a carga tributária e como é que a gente pode aplicar aquilo dentro dos segmentos dele de faturamento. Isso é um grande resultado que a gente está buscando. Na verdade, a gente busca, a gente já entrega isso para os nossos clientes, a mesma coisa do departamento pessoal, contabilidade, que é os números, balanço da RE, mostrando o lucro dele, como é que esse lucro dele pode estar desenvolvido ali dentro da operação dele. Então, eu acho que o grande resultado da gente, dentro desse cenário, é não só jogar números aleatórios para os nossos clientes, e sim fazer parte da gestão dele, né? E com isso fazer com que ele consiga entender quais são as opções de crescimento da empresa, né? E com isso ele conseguir se desenvolver de forma contínua, né? E entendo que esse é o maior resultado que a gente consiga trazer para o nosso cliente, essa parte de gestão e de performance da empresa deles. E aí e o Getúlio falou, aí vamos lá, né? O ponto, o Getúlio falou que não é automação, né? Quando a gente fala de automação, nós todos, e até pouco tempo atrás, a gente pensou que é automação. Clicou um botão, rodou, né? Faz tudo. Faz tudo, né? E a automação é quase isso, né? Mas ela, antes disso, ela tem que estar muito bem pavimentada, muito bem construída, para que esse processo de esteira possa ser realizado. E conferir realmente se aquilo que foi automatizado, realmente a entrega foi concluída com sucesso. Porque precisa sempre ter a checagem e a repetição. verificação, né, de cada etapa da automação, ela tem que ter uma verificação. Como foi que ocorreu, se deu algum erro, por que o erro aconteceu. A anomalia que ele trouxe naquela situação, né? Exatamente. E o outro ponto que o Charles também trouxe foi a questão do resultado entregar ao cliente, que é a última ponta do nosso processo. É o começo e o fim do processo, né? Apesar de nós trabalharmos todo no banco de dados, todas as informações do cliente, todos os dados, ele às vezes ele não entende o quanto isso é sensível, o quanto isso é complexo de fato. Eu estava numa reunião, fechamento do contrato, aí o cara falou assim, aí, bom demais, mais um aluguelzinho só para pingar na conta dele. Aí eu fiquei pensando assim, rapaz, que pensamento interessante, sabe? Porque um aluguel, uma casa, se você for pensar numa casa igual essa que nós estamos aqui, esse imóvel comercial da Cotopaxi, eu dou a manutenção, né? Quantos aprimoramentos a gente está fazendo aqui, né? Dando tecnologia, dando de instalação elétrica, nós estamos reequalizando a parte de toda de energia na empresa para estar na distribuição adequada, para nada correr risco de eletricidade. A parte de cabeamento elétrico é toda nova, a sala nova que a gente construiu, a mobília, tudo isso. Eu fiquei pensando assim, rapaz, se fosse um aluguel, seria muito bom, né? Se eu tivesse uns inquilinos igual a mim, seria sensacional. Mas às vezes o pensamento sobre o trabalho do outro é muito pequeno. E é por isso que às vezes quando eu bato com o time, dá importância de a gente mostrar isso. Porque quando a gente mostra isso, o cliente ele passa a tomar um pensamento mais estratégico, mais assertivo. Porque não é fácil conduzir toda essa estruturação, né? Aí o aluguel, né? Eu fiquei pensativo com isso, e até para contextualizar, só um dos sistemas que nós utilizamos, só apenas um, dentre tantos que a gente utiliza para esse processo de automação, de qualidade, de investimento na tecnologia, custa quase R$8.000. Apenas um, né? Nós temos aqui, eu acredito que das coisas que eu estava contando, dava quase 15 sistemas, né, que a gente utiliza paralelos, que complementam e se retroalimentam dessa situação. Então, tipo assim, não é uma coisa tão simplória. E é importante que o cliente saiba disso, da nossa pegada, desse construir esses resultados, esses indicadores. Estamos investindo num BI para ele poder aprender melhor. Porque hoje em dia eu tenho uma pegada, Charles, que diz assim, ó, toda empresa é uma empresa de educação, você queira ou não. Toda empresa é uma empresa de educação. Você está usando aquela garrafa, você usava a Paco. Aí é Paco, né? A Paco mudou, né? Sim. A Paco, uma garrafa, foi uma empresa de educação. Né? Manter sua água gelada por mais tempo, né? E tal. Poxa, é tão fácil até o bebedor pegar uma águazinha, botar na boca geladinha. Né? Mas a Paco reinventou o mercado. Uma garrafa de R$200. Então, o ponto que a gente também está me reinventando no mercado aqui, ter um pensamento mais eficiente, acredito eu também, nesse processo, para tomar a melhor decisão,
É a gente poder educar o nosso cliente, como você falou, né? Agora, e é até uma novidade, porque todo mundo tem suas áreas de trabalho, né? E nem todo mundo consegue simultaneamente participar de tudo, e isso é muito bom, também não é tão bom, mas é porque a necessidade ter o foco para cada trabalho, né? Na quinta-feira agora, nós vamos ter uma reunião com alguns poucos clientes, 8 clientes selecionados, né? Envolvendo cultura, envolvendo processo, né? Envolvendo a questão de seleção de pessoas, atração de talento, com uma pessoa especializada nisso, né? Então, para que você possa melhorar também o seu pensamento, melhorar suas decisões, você é fruto, Getúlio, daquilo que lhe trouxe até aqui. Ou seja, principalmente dos seus pais, da composição do seu DNA, das pessoas que você convive, dos meios que você frequenta e com quem você fala. Você e eu da mesma forma. Então, como é que eu vou ter um pensamento mais eficaz, uma gestão mais estratégia, se eu não estiver refinando isso também? Sabe? Se eu não estiver refinando isso também. Então, um ponto que me trouxe até esse pensamento para a gente fazer o podcast aqui, e uma coisa que eu acho muito interessante, que você hoje tu tem em comum. Vocês tentam eliminar os conflitos de interesse, né? Tipo assim, rapaz, você tem os seus interesses, claro, o YouTube dele também, mas vocês dois pensam muito no grupo, né? E na empresa para que ele possa dar resultado. E eliminar esse conflito de interesse para tomar uma decisão eficiente, ele facilita muito o processo, sabe? Eu diria para que a gente possa evoluir cada vez mais na tomada de decisão da empresa, a gente possa olhar realmente para aquilo que a gente está construindo e pensar, poxa, o que, é que eu preciso mudar aqui, né? É, e aí eu queria fazer um pensamento para vocês o seguinte, poxa, se nós continuarmos dessa forma, né, o que mais a gente precisa ter resiliência para fazer de mudança na cabeça de vocês? Eu tô perguntando logo para ele, quando ele vai olhar para ti, depois vai me dar a resposta do tem que desequilibrando a história. Eu acredito que a mudança ela vai partir inicialmente dos sócios, porque o sócio ele está ali visualizando, ele tem uma visão, o controlador interno, os coordenadores, uma visão geral, né, da equipe. Então, para o que o auxiliar, o estagiário, ter uma visão de crescimento, o sócio também tem que ter, né, o CEO da empresa, o presidente. Então, assim, para a gente hoje, a gente sair do que estamos hoje, evoluir, ter um crescimento mais exponencial, a gente tem que ter um pensamento que eu já falei mais cedo aqui, essa profissionalização no sentido de que, olha, eu vou ter que abdicar disso. Eu gosto de fazer isso, mas eu tenho que abdicar. Eu não gosto de fazer isso, mas eu preciso. Como você falou, que me fez chegar até aqui? Mas o que é que eu preciso melhorar para continuar? Senão a gente bate no teto. E aí não evolui. Vai ficar naquilo. Não vai conseguir estar o que realmente precisava. Porque não vai abrir mão do que precisa ser. Abrir mão para conseguir conquistar o estado. O que tu mais mudou, Getúlio, até hoje, desde que tu entrou no grupo contra o Pax? Que mais mudei? Que o Getúlio é um caso interessante, né? Eu gosto de repetir de vez em quando. O Getúlio ele tem 24 anos. 24. 24 anos, 2 meninos, né? É. E ele chegou aqui numa situação bem inusitada, num contexto bem inusitado, no contexto de muito conflitos de interesse, né? Pegou mais conflitos de interesse ainda, né? E o Getúlio, eu tô acabando no caminho da resposta dele, né? E ele acabou que ele veio para ser, ele veio para ser uma coisa e virou outra e está virando outra novamente. Eu acho que a principal mudança foi conseguir uma comunicação melhor, porque eu já tinha uma comunicação muito padronizada. Eu comecei a expandir, tendo uma comunicação melhor com o cliente, aprender coisas que para mim já era certo. Então, dentro de setor, com pessoas, relacionamento melhor com pessoas, não existe uma verdade absoluta ali. Saber cuidar bem do colaborador no sentido de que, não é a minha opinião, vou escutar, como a gente falou aqui no início, né? Melhorar minha tomada de decisão, porque eu tomava muita decisão sozinho e não com a equipe, pensando, conversando, dialogando. Então, acredito que eu melhorei essa parte de comunicação aqui. E mais alguma coisa, deixa eu ver. Processos também.
Acredito que eu melhorei também a minha parte de processo, porque teve muitos conflitos, como você falou, muitos problemas que precisou uma maturidade melhor para entender como resolver aquilo e crescer, né? E eu acho que é isso que faz agora. A gente resolveu já muita coisa, e aí eu preciso quebrar um teto. Eu acho que todos nós precisamos quebrar um teto e entender que o que foi nesses 2 anos de crescimento, porque nós temos 2 anos de crescimento Fez aí. quando? Hã? Fez quando 2 Em anos? abril. Em abril? Oficialmente faz em setembro, porque quando foi que eu entrei, né? Eu entrei na sociedade, Não, da mas outra não, empresa em abril. mas em abril. Mas eu já Abril. estava. Abril. E Abril. aí, em setembro, eu assumi o setor fiscal Não. e ali muitos conflitos e não é mais resolver só problema. Temos que bater no teto para conquistar coisas novas. Mas, cara, olhando para a empresa de maneira geral, a gente passou por muitos desafios, principalmente essa parte realmente de muita gente e tal. Hoje a gente tem um time muito bom, sabe? Até na busca de valorizar eles é uma coisa que me traz muitos pensamentos. Hoje já o Charles, né? O Charles eu gosto de contextualizar também. Eu gosto de contextualizar os meninos porque eles às vezes não aparecem tanto nas câmeras, né? Mas o Charles ele tem 9 anos de empresa, né, Charles? Fiz sim, 9 anos, a empresa tem 11, ele tem 9. Sou criança. E aí o Charles realmente ele foi um cara que desde o começo ele não tinha experiência, ele foi sendo formado aqui dentro, passou pelo setor, pegou outro, e foi sempre um cara que abraçou alguns setores nesse processo, né, Charles? Sim. E aí, Charles, qual foi a tua principal mudança assim, mais recente? Qual foi a principal mudança que tu acha que tu teve dentro da Control Pax? Eu acho que a principal mudança foi no sentido de saber escutar as pessoas, né? Escutá-las, e dentro desse contexto entender o que é que ela está precisando dentro daquela escuta que ela está precisando, né? É algo muito interessante se falar que, por exemplo, em algumas decisões que a gente toma não são aquelas que a gente queria tomar, né? Dentro daquele contexto, mas são decisões necessárias e benéficas para a empresa, tá? Então, às vezes, isso se sobressai as decisões que a gente tem que tomar, né? Levando em consideração o conjunto de situações que está ali na mesa, e em contrapartida com aquelas decisões que a gente queria de forma pessoal tomar, né? Eu acho que a grande inteligência de um gestor é entender quais são esses caminhos e buscar de fato o que é melhor para a companhia, né? Então, e além disso também, fazer com que as pessoas que estão ali dentro da hierarquia, que estão abaixo de você, não no sentido de ser inferior, mas no sentido de estar fazendo papéis, né, que faz com que você busque trazer elas mais para perto, né? Incentivar mesmo a capacitação constante, treinamentos, buscar escutar, fazer com que elas consigam se desenvolver. Aqui na Control Pax, dentro das demais seleções que a gente vem fazendo, né, que a gente conversando, eu gosto muito de falar, na Control Pax a gente tem nosso plano de cargos e carreiras. Se você começar como estagiário, um auxiliar, um assistente, né, você tem a capacidade de se desenvolver. Mas é claro, eu sempre deixo bem claro para o pessoal, isso não vai depender da Control Pax ou do seu gestor, vai depender de você. Você quer? A pessoa diz, não, eu quero. Então, é isso que a gente toma como decisão e toma como resultado daquilo. Entendi. Agora, falando como organização, acho que o Sim. nosso principal ponto também de crescimento foi muito cultural. Hoje, uma seleção, eu acompanhei muito o Charles, hoje a gente preza o técnico, mas principal a cultura. Se a pessoa tem as mesmas ideias ou se está aberto a novas ideias, porque ela pode ter sua opinião própria, né, sobre qualquer assunto, mas nós temos que estar alinhado no pensamento, porque a empresa ela é feita de interação entre pessoas, mas a gente tenta buscar pessoas que conseguem se alinhar à nossa cultura, né, nossa cultura empresarial, e consigam ali juntos ter o crescimento, como foi o Charles há 9 anos atrás, né, como sou eu há 2 anos atrás. Então, assim, tem que ter um alinhamento, mesmo que vai divergir as opiniões, mas precisa ter um alinhamento cultural, principalmente, que foi a nossa grande evolução. E aí, foi uma coisa que acho que é uma coisa que eu estou conduzindo agora recente, eu estou fazendo um alinhamento novamente com a parte da psicóloga, né, que a Gabriela nos acompanha há um tempo, já tem interação, vai fazer umas interações novas com a gente, e também não fazer um treinamento de coordenador. O primeiro treinamento vai ser de coordenador, o que
um coordenador da Control Parks no atual cenário de hoje, do futuro, sabe? E depois a gente vai fazer um treinamento de sócio, né? Mas é um treinamento que eu gosto de dizer assim, poxa, a gente vai com esse esqueleto e as perguntas que vão lá surgir a gente vai completar. Porque acho que uma das grandes filosofias, né, de um pensamento também eficaz para tomar a decisão estratégica e ter essa inteligência empresarial é você saber quem você é, mas você está aberto sempre à mudança. Um exemplo, né, nós temos missão, temos valores que são algo muito forte nosso, né? Nós corriqueiramente estamos revisitando, não é que a gente não erre, eu erro, vocês erram, mas a gente tem a humildade sempre de estar, poxa, está errado, então vamos voltar aqui para nossa base ou vamos mudar isso de fato, porque é o melhor caminho. Porque é o caminho que a gente acha que é melhor realmente tomar decisão. Então, poxa, vamos tomar cada vez melhores decisões. E aí você, né, Getúlio e o Charles, foi bem redundante de maneiras diferentes e trazer isso aqui, pô, tô aberto. Né? Nós não podemos aqui, por exemplo, estar usando droga dentro da empresa. Por quê? Porque nós não pactuamos com isso de maneira nenhuma. Né? Agora, uma coisa que dentro do nosso perfil se quebrou-se muito, né? Já a gente era avesso totalmente à questão do home office. Hoje a gente tem o híbrido, né? E dependendo da situação, a gente pode sentar para conversar com as pessoas que trazem resultados, as pessoas que têm a confiança, as pessoas que a gente sabe que tem essa dedicação, a gente vai lá fazer essas concessões. Cada Mas, caso é um caso, né? exatamente, e perfeito, porque, cara, quando eu acho que a gente fecha a cabeça, a gente fecha as possibilidades. Isso. Então Sim, não dá para verdade. não dá para ter mente fechada. E nesse ecossistema que a gente já está com a Contropax e mais 6 empresas em operação, não tem como. Mas eu queria que vocês agora pudessem, para a gente poder fechar o podcast, que é muito bom conversar com os senhores, mas eu queria de vocês qual é o pensamento hoje que vocês têm, tipo assim, qual o pensamento estratégico que vocês têm hoje? Tipo assim, poxa, um dos pensamentos estratégicos que eu posso falar é esse, entendeu? Esse é o pensamento estratégico para que eu possa revolucionar aquilo que eu estou fazendo. Pronto, no meu ponto é toda etapa do processo, toda execução de qualquer rotina, ela tenha um mapeamento via um gráfico, alguma coisa do tipo. Ter mapeado ali, ter digitado, e não só comigo aquela ideia. Então toda ideia que eu tiver, ter ela mapeada, ter ela bem estruturada. Por quê? Para a organização, nós não sermos um só. Eu conseguir deixar a organização no sentido de deixar ela ter um processo sólido. Então eu preciso ter todas as minhas etapas, todas as minhas rotinas mapeadas, até mesmo para quando eu for começar uma nova, eu saber onde foi que eu parei. Então assim, tudo está mapeado, tudo está digitado, tudo está escrito, basicamente. Só que uma forma no BI ou alguma coisa do tipo. Então tem aquele fluxo, né, como a gente fala. Tem o fluxo de todas as operações do setor e das áreas a qual eu cuido, né? E depois de exportar isso, claro, que o Charles já vem discutindo essas ideias para exportar para todos os setores. Tudo mapeado, tudo escrito, para que independente quem esteja entrando na organização entenda que ela trabalha dessa forma. E essas etapas aqui até mesmo a mim e a todos os demais colaboradores. Entendi. Complementando o que o Getúlio falou, que era um pouco que eu ia falar nesse sentido, é que é o quê? Qual é o pensamento estratégico hoje da Control Pax, né? É fazer com que todo mundo seja visual para todo mundo. Tá? Um setor X, qual é a performance dele hoje? O que é que eu posso fazer para melhorar a performance dele? Esse é o que a gente busca trazer, né, de resultado, o que a gente busca trazer de transparência dentro do contexto. Não só no âmbito interno, mas também no âmbito externo. Né? Entender se o cliente X está tendo Y resultado. Né? Como é que eu faço para orientar para que ele consiga chegar no resultado Z? Né? Esse também é outro pensamento. Então, o pensamento da gente, que isso está de forma contínua, é o quê? É fazer com que os números sejam transparentes, isso tanto ambiente interno quanto externo, né, para os nossos clientes, a gente consiga tomar a melhor decisão com base nesses números. Porque o número em si só, sem nenhum contexto, ele não tem nenhuma validade. Mas o conjunto deles e ajudando a tomar a decisão, esse é o principal objetivo aqui na empresa. Entendi. Pessoal, eu acho que fica claro, então, que a gente tem uma tomada de decisão mais assertiva, é realmente você ter a capacidade, aqui, né, a gente, de olhar para si e não querer
ter o quê? Ter a razão, não querer. Eu acho que principalmente ao invés de você querer, o que você não pode querer de maneira nenhuma, sabe? Sim, o que é bom para a É, empresa. rapaz, eu não posso querer de maneira nenhuma que as pessoas me sirvam, né? Eu acho que uma pegada nossa também é muito disso também. Nós não buscamos que as pessoas ficam nos servindo ali e nós empurramos as coisas nos outros, é de qualquer jeito, isso não existe na Contropax, né? Outra coisa também, nós não buscamos ter razão. Aí tem até uma questão que é interessante, aí que eu apresento o Charles, eu apresento o Getúlio, o Lucas, que são sócios mais recentes. O pessoal, poxa, o cara demorou 9 anos para virar sócio, já demorou 7, né? É porque quando ele começou, não tinha parque, não tinha nem empresa, era só eu e ele para algumas, né? Hoje tem mais de 30 Sim. pessoas, então realmente o cenário é muito diferente, né? Então tem essa diferença. Mas eu acredito, pessoal, não querer ter razão, né? Não querer realmente empurrar o seu pensamento da forma que quer e querer dobrar as realidades, mas ter sempre a humildade de olhar para as pessoas, escutá-las, elas e construir aquilo que a gente pensa que é correto, podendo sim mudar dentro dos nossos princípios e valores, que é o que? Sempre melhorar, né? Melhorar como empresa, eu tenho até uma brincadeira que sempre chato quando eu estou conversando sobre essa tomada de decisões empresariais, é interessante. Quando a situação está ruim, Getúlio, normalmente ela vai piorar. Por quê? Porque quando ela fica ruim, você começa a tomar decisões piores, porque você quer revidar aquilo de ruim que está acontecendo. Então, quando a gente passa a querer revidar algo que foi feito de ruim com a gente, Entra na questão muito do ego também, né? perfeito, perfeito. Você piora a sua qualidade das suas decisões, porque você não está pensando no que é bom, você está pensando na vingança, você está pensando no seu ego, você está pensando assim, poxa, eu quero realmente mandar. E uma coisa interessante, até para contextualizar para todo mundo, né? Por que a gente faz, a gente tanto faz consultoria com os outros, mas também recebe consultoria dos outros? Por quê? Porque nós queremos saber o que é que há de melhor no mercado, se nós realmente estamos praticando o que há de melhor no mercado. Então, a gente busca as melhores situações, as melhores pessoas para poder se cercar disso. Então, quando a gente tem este pensamento e essa maturidade, pô, a gente consegue construir e tomar decisões melhores. Pô, hoje em dia, quando eu tô com raiva de alguma coisa, eu tento não tomar nenhuma decisão e nem responder às pessoas. Porque eu sei que provavelmente Vai ter uma eu posso, influência naquilo. vai ter influência diretamente do que ele está fazendo. E eu me preocupo muito quando eu vejo que alguém está tomando uma decisão, uma postura nesse sentido. Porque eu sei que vai estar influenciado pelo ego ou pela necessidade. E aí a gente tem que olhar para isso realmente e saber mudar esses cenários e ter a paciência. Então, qual é o principal ponto? Missão, visão e valores e a estratégia de mercado que nós temos. Nós temos missão, visão e valores e temos uma estratégia de mercado. Qual é a nossa estratégia de mercado? Ter o que há de melhor no país para nossos clientes e para nossos colaboradores. Então, nós não podemos piorar, certo? Temos que evoluir, nem que seja lentamente, mas constantemente nesse processo. Então, essa é uma verdade absoluta que a gente tem que ter. Então, qualquer decisão fora desse escopo, ela é o quê? Uma decisão errada. Não é isso? Tem que ser revista e pensada. Tem que ser É revisto. isso. Mais alguma coisa? Não, Não, eu acho que é isso. Acho que é isso. Rapaz, estão empolgados, eles gostam que só gravar podcast. Eu pego eles aqui de surpresa aqui. Eu sei que estão fazendo as coisas boas exatamente para que possam trazer isso e para que vocês possam o quê? Poxa, como é que os caras estão pensando? Como é que eles estão agindo? Vocês conhecer o da Contropax do seu dia a dia. Então o podcast serve também para esse momento de contar a nossa própria história. Uma coisa que eu aconselho muito quem é empresário, quem é profissional, Getúlio, não deixe que as pessoas te definam. Faça questão de dizer quem você é, Charles. Porque as pessoas elas vão olhar para você e vai ter qualquer ideia na cabeça dela sobre você. Tem gente que acha que o Charles é muito sério. Tem pessoas que acham que o Getúlio é muito brincalhão, né? E depende muito da ocasião que vai achar da gente. Então, nós precisamos dizer quem nós somos. E como nós pensamos, e como nós tomamos decisões, e porque é que nós fazemos o que fazemos. E é isso. Agradecer aí nossos patrocinadores, né? Antes de mais nada, eu estava passando aqui algum especial nesse momento, mas a Wise Cowork, especialista em sala de reunião, endereço fiscal, a X-Tech, nossa empresa de ponto digital especializada, que tem um cara que faz o melhor fluxograma aí nessa área aí, Getúlio, né? A Luxcert Certificado Digital, as empresas de emitir certificado digital, a 2P Partners, estamos com a equipe ali direcionada também para esse trabalho de recuperação tributária, planejamento acessório e essas nuances que tanto é necessário, principalmente com a reforma tributária que veio para chutar o balde do negócio, tá bom? E
Antes de mais nada, né? A WinPay também, que é a filhotinha do grupo, estamos caminhando nela aí aos poucos aí, entendendo essa modelagem de fintech para poder dar o melhor resultado ao nosso ecossistema empresarial. Correto, Charles? Correto. Fechado, Getúlio? Fechado. É isso, pessoal. Até o próximo podcast. Um forte abraço. Um abraço.